Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, depois de tudo o que aconteceu nesse último final de semana, a revelação de vários pronunciamentos que envolvem a candidatura de Eduardo Bolsonaro, envolve diretamente ou indiretamente, eu não posso, senhor presidente, deixar de falar sobre o assunto estando ocupando essa tribuna, porque eu considero, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, que nós estamos vivendo um dos momentos de maior gravidade que o país viveu nos últimos tempos, porque é forte e, lamentavelmente, senadora Regina, é real a ameaça contra o Estado democrático de direito. Isto é real, senhor presidente. Isso não é apenas discursos desconectados ou proferidos por garotos jovens de 34 anos de idade, como alguns tentam passar. É muito grave o momento em que nós vivemos. Eu quero falar disso, senhor presidente, porque nós estamos a poucos dias do segundo turno. O segundo turno das eleições vai acontecer agora no próximo domingo. E o nosso país, o Brasil, vem assistindo de forma estarrecida, ou pelo menos deveria estar assistindo de forma estarrecida, as ameaças e o autoritarismo do candidato Jair Bolsonaro e de seus apoiadores e de seus familiares, inclusive. Primeiro, senhor presidente, nós fomos surpreendidos com a revelação, com a divulgação de uma manifestação, uma palestra proferida por um filho seu, Eduardo Bolsonaro, que, aliás, foi eleito o deputado federal mais bem votado no estado de São Paulo, a quem o seu pai, candidato a presidente, Jair Bolsonaro, disse que é apenas um garoto e que já teria sido repreendido por conta disso. Então, veja, numa palestra que ele deu num cursinho, salvo engano, na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, ele simplesmente fez ameaças claras, não veladas, abertas, claras, e levantou a possibilidade até do fechamento do Supremo Tribunal Federal. Esse vídeo, senhor presidente, quando Eduardo Bolsonaro foi instado a responder qual seria a reação da candidatura de seu pai, dos seus apoiadores, frente a uma possibilidade de impugnação, de pedido de impugnação de sua chapa, vejam o que esse senhor, porque não é um menino, é um deputado federal, aliás, reeleito, o que esse senhor disse, abre aspas, eu não acho isso impossível não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nenhum jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. E eu não quero desmerecer nem o soldado e nem o cabo, não. Essa foi a manifestação do deputado federal mais bem votado pelo estado de São Paulo, ameaçando abertamente de fechamento o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, através dessa manifestação, ele não apenas confessa o seu autoritarismo, o seu desprezo aos princípios elementares da democracia, o seu completo desrespeito às instituições brasileiras. Ele mostra o que de mais atrasado, o que pior tem de atuação na política de qualquer nação, de qualquer país. Alguém que, repito, não tem o menor apreço pela democracia. Alguém que se manifesta abertamente, de forma declarada, autoritário, que defende a força como um mecanismo para combater aqueles que lhes são contrários. Então, senhor presidente, isso fez com que várias manifestações de vários ministros do Supremo Tribunal Federal fossem feitas. Aliás, eu quero aqui destacar a manifestação do ministro Alexandre Moraes, o que disse. Ele disse que essa manifestação de Eduardo Bolsonaro é algo inacreditável, que no Brasil do século XXI, a Constituição com 30 anos e ainda tenhamos que ouvir tanta asneira vinda da boca de quem representa o povo.
merecem, por parte da Procuradoria-Geral, disse o ministro Alexandre de Moraes, por parte da Procuradoria-Geral, a imediata abertura de investigação, porque, em tese, isso é crime tipificado na Lei de Segurança Nacional. Incitar animosidade entre as Forças Armadas e instituições civis, isso é crime previsto na Lei de Segurança Nacional, disse o ministro. Como também mereceu críticas duras, repreendas duras, por parte de outros ministros, como Celso de Mello, Marco Aurélio de Mello, o ex-ministro Aires Brito, que também foi duro na crítica, e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, enfim. Os democratas do país, aqueles que prezam pela democracia, essa sim, acima de tudo e acima de todos, porque só a democracia é capaz de manter o país no trilho da paz, o país no trilho da convivência pacífica entre todos os cidadãos, inclusive entre aqueles que têm pensamento diferente. Mas, senhora presidente, não bastando essa declaração que veio a público no último final de semana, nós assistimos da mesma forma, estarrecidos, e eu repito, ou pelo menos o Brasil deveria ter assistido, ou estar assistindo estarrecido, as próprias declarações do candidato Bolsonaro. Eu não acreditei no último domingo, senhores senadores, senador Humberto, quando no início da noite recebi uma série de gravações do próprio candidato Bolsonaro, que, segundo disseram, e depois isso se comprovou, foi uma gravação que ele fez e que estava sendo transmitido em todas as manifestações que aconteciam no Brasil, principalmente em São Paulo, na Avenida Paulista. Ou seja, ele falando e sendo gravado, e aquela manifestação dele, aquele pronunciamento sendo divulgado em São Paulo, na Avenida Paulista, onde estava acontecendo uma manifestação. E veja, senhoras e senhores, eu faço questão de repetir para todos aqueles que estejam assistindo nesse momento à TV Senado e que não tomaram conhecimento ainda do acontecido, que tomem conhecimento, porque, repito, o momento, senadora Kátia, é muito grave. A situação é da mais extrema gravidade. É o candidato primeiro colocado nas pesquisas que aparece, repito, na sua propaganda eleitoral como um cordeirinho, como um cidadão respeitoso às mulheres, às crianças, aos pobres. É esse candidato que, quando tem a oportunidade, ele vai e se mostra realmente quem é. Foi isso que ele fez no domingo. Ele mostrou mais uma vez à nação brasileira quem ele é, o que ele defende e o que ele vai fazer. Então, vejamos o que ele disse. Eu novamente vou repetir aqui. Fiz com a fala do seu filho e agora vou fazer com a sua própria fala. Abre aspas. Diz ele, falando que de uma possível vitória eleitoral, agradecendo a manifestação que acontecia naquele momento na Avenida Paulista, diz o seguinte, abre aspas, que agora a faxina que ele irá fazer será muito mais ampla. E segue, dizendo ele, essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós, ou vão para fora ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos da nossa pátria. Vejam, ele faz uma ameaça. Ele se refere a esses marginais como sendo os filiados, os militantes dos partidos de esquerda, do Partido dos Trabalhadores, do meu partido, do PCdoB, fazendo uma ameaça. Ou serão banidos da nossa pátria ou vão ser presos, se não rezarem na minha cartilha, porque a lei a que ele se refere não é a lei da democracia, não é a lei do respeito à diferença, é a lei da cartilha dele, ou reza na sua cartilha, ou serão presos, e se não quiserem serem presos, saiam do país. É isso que ele fala e segue em seguida. Ninguém vai sair dessa pátria, falando dos deles, porque a pátria é nossa. A pátria não é dessa gangue que tem a bandeira vermelha e tem a cabeça lavada. Segue. E seu Luiz Inácio, seu Lula da Silva,
Se você estava esperando Haddad ser presidente para assinar o decreto de indulto, eu vou te dizer uma coisa. Se Vossa Excelência me desse uns minutinhos, 2 ou 3, senador, apenas para concluir, eu agradeceria. Você vai apodrecer na cadeia, se referindo a um ex-presidente da República. Você vai apodrecer na cadeia. Com que autoridade ele diz isso? Mas segue, brevemente, você terá Lindbergh e Faria para jogar dominó no xadrez. Aguarde, o Haddad também vai chegar aí, mas não para visitá-lo, não. Será para ficar alguns anos ao seu lado. Vocês vão apodrecer na cadeia. Veja, ele aqui ameaça o outro candidato a presidente da República. Ele ameaça, senador Humberto, um senador da República. Um senador da República, dizendo que esse senador não só vai ser preso, mas vai apodrecer na cadeia. Esse discurso é muito semelhante ao discurso que levou à vitória eleitoral de Hitler. E aqui não há nenhum exagero na comparação, não. Eu faço um desafio. Vamos ler o conteúdo dos discursos de Hitler. É o mesmo conteúdo do senhor Jair Bolsonaro. Mas ele segue, petralhada, vocês não terão mais vez na nossa pátria. Vocês não terão mais ONGs para saciar a fome de mortadela. Será uma limpeza nunca vista na história do Brasil. Vocês verão uma polícia civil e militar com retaguarda jurídica para fazer valer a lei no lombo de vocês. O que é que ele defende? Que não criminalize nenhuma autoridade policial que matar, independente da razão. Bandidos do MST, do MTST, são duas entidades legais que ele generaliza. Chama todos de bandidos, ou seja, quem é associado, filiado a um sindicato, é bandido. Quem é filiado a um partido que defenda o socialismo, como o meu partido, o PCdoB, é bandido. É bandido e ele está aqui anunciando, vai colocar na cadeia ou saia do Brasil. É isso, minha gente, que o Bolsonaro disse em alto e bom som no último domingo. Em alto e bom som no último domingo, ameaçando a tudo e a todos. E se hoje ele ameaça militantes do MTST, do MST, amanhã serão os trabalhadores nos seus sindicatos ameaçados, as mulheres nas suas entidades, os jovens nas suas entidades. Porque ele disse, vai transformar em prática de terrorismo todas as manifestações públicas, todas as manifestações. Aliás, tentaram há pouco tempo aprovar isso, mas não conseguiram. E eu concluo em 2 minutinhos, senadora Ana Amélia. Tentaram, mas não conseguiram aprovar. E agora ele está dizendo que a base da força fará isso. Porque a base da força, ele tirará, varrerá essas pessoas que têm um pensamento diferente, contrário ao dele, do poder. E lá no final da sua fala ele disse, e a Folha de São Paulo é o maior fake news do Brasil, vocês não terão mais verba publicitária do governo. É essa a democracia. É essa a democracia que ele defende. E é essa mesmo, sabe por quê? Porque não é a democracia que ele defende. Ele passou 28 anos na Câmara de Deputados defendendo exatamente essas posições que ele resumiu no último domingo. Então eu quero aqui fazer um apelo, senadora Kátia, um apelo a todos os democratas desse país, a todos aqueles que realmente, na prática, defendem as liberdades. Nós precisamos, nessa hora, nos unir, entender que a candidatura de Haddad, uma vitória de Haddad, é muito maior do que uma candidatura do PT. Seria a única vitória possível da democracia em nosso país, a única possibilidade de trazermos a paz para o convívio dos brasileiros e brasileiras. E é só pesquisar na internet o que é que os seus correligionários, coronéis, cabos, soldados gravam e postam no Face. Atitudes de desrespeito ao Supremo, de desrespeito a todo tipo de cidadão e cidadã. Então, eu quero aqui dizer o seguinte, nós precisamos tomar uma atitude, conclamar o presidente do Senado Federal. O Senado não pode deixar de se omitir como uma instituição, porque o que está em risco não é a derrota de candidatura ao A ou B, não, é a Constituição da República.
é o nosso sistema democrático, é o Estado de Direito, é isso que está em risco. Então precisamos nos unir para dar um basta, dizer um não a isso tudo que vem acontecendo no Brasil. Muito obrigada, senadora.